Quem nunca assistiu um filme de terror de uma casa mal assombrada ou uma fazenda ou uma cabana abandonada? Você sabia que existem alguns lugares considerados mal assombrados aqui no Brasil também? Vem comigo conhecer alguns dos mais assustadores. Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Em mais um vídeo da nossa Semana do Assustador, hoje eu trago para vocês lugares mal assombrados e famosos aqui do Brasil. Mas antes de falar disso, vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixar um comentário no final dando a sua opinião, ok? Tamo junto! Os filmes de terror e histórias antigas, até mesmo livros do tema, escritos por mestres como Stephen King, assombram o nosso imaginário e até as lendas e histórias antigas, milenares, presentes na nossa civilização. Aqui no Brasil não é diferente e temos alguns lugares com tragédias ou coisas assim que são considerados mal assombrados. Um deles é o Edifício Joelma. Um dos incêndios mais trágicos do Brasil rolou em 1º de fevereiro de 1974, causado por um curto-circuito no sistema de ar-condicionado do edifício Joelma. Ele tinha sido inaugurado só há 2 anos, no centro da capital paulista. Em 4 horas de fogo, a temperatura chegou a 700 graus e no final, 189 pessoas morreram, algumas queimadas e outras se jogando do prédio em desespero. Mais de 300 pessoas ficaram feridas nessa tragédia. O edifício foi fechado por 4 anos para reforma e depois foi reaberto com o nome de Praça da Bandeira. Desde então, funcionários que trabalham lá dizem ter presenciado vários fenômenos sobrenaturais, como faróis que acendem e apagam sozinhos, vozes e vultos. Durante as filmagens de Joelma, 23º andar, de 1979, um fotógrafo da equipe registrou a cena das mortes. Na foto revelada, há supostos rostos de espíritos que rondavam o set de gravação. Gente, nos escombros do prédio foram encontrados 13 corpos juntos dentro de um elevador. Na época, sem ter como fazer a identificação das vítimas, os 13 corpos foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, em São Paulo, com a lápide dizendo As 13 Almas. Dizem que para aliviar a dor dos mortos, as pessoas começaram a jogar água nos túmulos, já que elas haviam morrido queimadas. O fato é que agora é quase um local turístico, as pessoas vão lá para agradecer as graças alcançadas e deixam um copo de água em homenagem às 13 almas. Mas as tragédias nesse local, gente, começaram muito antes disso. Dizem que esse terreno é amaldiçoado, porque lá era um local de execução de escravos e criminosos. Muito antes do Joelma ser construído, lá em 1948 ocorreu uma tragédia absurda nesse local. Um professor de apenas 26 anos matou a mãe e 2 irmãs e escondeu os corpos num poço na sua casa. 2 semanas depois, quando a polícia foi fazer investigações e verificar esse poço na casa dele, o professor acabou tirando a própria vida. Esse crime ficou conhecido como o crime do poço, gente, e é daí que dizem que deriva essa maldição toda naquele local. Um dos bombeiros que estavam lá fazendo o resgate dos corpos no poço acabou morrendo por uma doença chamada infecção cadavérica, por não ter usado as luvas certas. E muita gente atrela essa morte à maldição do crime do poço. Recife é considerada a cidade mais assombrada do Brasil, e muito por conta da Vivenda Santo Antônio. Esse lugar é um casarão onde viveu o famoso escritor brasileiro Gilberto Freire. Ele que escreveu vários livros, inclusive com temática de fantasmas e de terror. Entre as obras de Gilberto está justamente uma reunião de contos sobrenaturais na capital pernambucana, Assombrações do Recife. O casarão onde morava desde os anos 30 havia sido uma senzala, daquelas parecida com as retratadas em Casa Grande e Senzala, seu livro mais famoso.
E no local onde essa senzala foi abrigada, Gilberto construiu uma piscina. Depois disso, a sua nora passou a ver um fantasma vagando pela construção, um menino em torno de 10 anos de idade. O espírito só sumiu depois que a família mandou rezar uma missa ao garoto numa igreja da cidade. Depois que o Freire morreu, o casarão virou um museu. Alguns funcionários que trabalham lá relatam ter visto o fantasma da esposa do Freire vagando por lá, além de outros fenômenos sobrenaturais, como luzes piscando sozinhas, barulhos e até a presença de um ex-escravo que fica sentado no quintal. Tem coragem de ir nesse lugar? Ainda em Recife existe um monumento de 6 metros de altura chamado Cruz do Patrão. O monumento mais antigo de Recife encobre histórias macabras e muito assustadoras. Não se sabe quem construiu, mas há registros dessa coluna desde o início do século XIX, e ela servia para manobrar navios e coisas assim. Historiadores contam que o local já foi cemitério de escravos que chegavam mortos da África. Além disso, o terreno já foi usado para rituais religiosos, assassinatos e execuções. Há quem jure que as almas continuam em torno da Cruz do Patrão para vingar seu sofrimento. Ainda assim, há relatos orais de aparições, gemidos, almas penadas e perseguições por espíritos infernais no local. Moradores lá do Recife dizem que o lugar tem uma energia pesadíssima e pelo menos quem passa por lá diz que tem dor de cabeça, tontura e um sentimento ruim por dentro. Castelinho da Rua Apa. Na década de 30, num casarão no estilo medieval construído na esquina da Rua Apa com a Avenida São João em São Paulo, ocorreu um crime trágico. Um irmão, numa discussão com um outro, acabou atirando sem querer na sua mãe. Logo depois ele matou o irmão e se matou. 2 anos depois, a casa foi alugada e começaram a se registrar gritos e vultos no castelo. Enquanto a propriedade passava de mão em mão, os locatários ouviam barulhos bizarros e outras aparições. Em 1987, o imóvel virou propriedade da União e o edifício foi abandonado e até hoje à espera de uma reforma. Uma equipe de um seriado internacional, The Ghost Hunters, passou uma noite no local e conseguiu captar um som que é o chamado fenômeno eletrônico de voz. É um tipo de som sobrenatural que é captado somente por gravadores, e quando eles deram play, havia a voz de uma mulher dizendo: Eduardo. Something has appeared in the boom mic. Oh my gosh, that's amazing. A Casa das 7 Mortes. Em um dos casarões mais antigos do Brasil, 7 pessoas foram assassinadas em 1735, dentre elas um padre. Desde então multiplicaram-se relatos macabros de gritos, barulhos estranhos e névoas. A narrativa foi endossada pelos operários que trabalhavam na época lá no local. Desde então é muito raro alguém visitar o casarão no período noturno. Hoje ele é um patrimônio cultural lá de Salvador, recebe música, cursos de artes, mas ele funciona somente até às 5 horas da tarde e nunca além disso. Dentre as ocorrências mais comuns está o bater de portas sem motivo nenhum no local. E aí, tem coragem de ir lá depois das 5? O leprosário de São Francisco do Sul. São Francisco do Sul é uma cidade aqui em Santa Catarina que está entre as 3 cidades mais antigas do Brasil. E na Praia do Forte está localizado um antigo leprosário. Segundo se sabe, foi mandado construir por Dom Pedro II para o isolamento de leprosos. Segundo as pessoas que visitaram esse local, as suas ruínas escondem espectros humanos, aparições e sensações de negatividade. As pessoas descreveram gritos, pedidos de socorro e lamentações vindos das ruínas. Gente, esse local é muito perto da onde eu moro, eu pretendo visitar logo e fazer mais um vídeo aqui para vocês. E aí, vocês já tinham ouvido falar de algum desses lugares? Existe algum lugar mal assombrado aí na sua cidade? Conta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários e me diz se você também teria coragem de visitar algum desses lugares. Me segue no Instagram e no Twitter também para ter acesso aos conteúdos completos e até o próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!